Hoje nós vamos trazer aqui algumas questões para a gente revisar, né? Principalmente a parte lá da geometria analítica, né? Então vamos aqui. Na questão 1, né? Eu peço para você calcular a medida do raio da circunferência de centro C, representada no plano cartesiano abaixo. Então vamos aqui. Bom, primeira coisa que tem que notar é que o raio de uma circunferência, qualquer circunferência, é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, certo? Então, se eu calcular aqui a distância do ponto C até o ponto P, olhe para cá, né? A distância de C até P é justamente o raio dessa circunferência, ok? O ponto C, eu acho que as coordenadas do ponto C é muito fácil de a gente achar, tá na cara, né? O ponto C tem coordenadas 0, né? A abscissa dele é 0 e a ordenada é 3. O ponto P, as coordenadas do ponto P também está muito fácil. A abscissa aqui, ó, é 2 e a ordenada é 5. Portanto, o ponto P é o ponto 2 e 5. Tranquilo, né? Se eu calcular a distância de P até o ponto C, né, eu tenho o raio pedido. E é justamente isso que eu vou fazer. O raio vai ser a distância do ponto C até o ponto P. E aí, como é que se calcula a distância aqui na geometria analítica, né? Você usa aquela formulazinha que tem uma raizona quadrada e dentro dela tem a soma, né, de dois quadrados. Em um dos quadrados, você vai colocar a diferença das abscissas dos dois pontos que você está trabalhando. No caso aqui, as abscissas serão 2 e 0, né? Você vai colocar 2 menos 0. As ordenadas, né, vai ficar aqui nesse outro quadrado. E você tem que fazer a diferença dessas duas ordenadas aqui, ó. Então você vai fazer 5 menos 3. Então vamos ter, né, 2 menos 0 dá 2. 2 ao quadrado é um 4. 5 menos 3 dá 2, ao quadrado é um 4. 4 mais 4 é 8. Tá? A distância fica sendo a raiz de 8. Outra maneira de você exibir essa raiz, a maneira mais simples, né, que geralmente é o que é pedido nas avaliações, é você fatorar esse 8, né, de modo que se simplifica essa raiz. Então a maneira de você fatorar o 8 é 4 vezes 2. E 4 vezes 2 todo mundo sabe que é 8, então por isso que eu posso fatorar assim, né? A raiz do 4 fica sendo 2. A raiz desse 2 aqui você deixa. Portanto, né, o raio dessa circunferência é 2 raiz de 2. Né? O valor da distância aqui é 2 raiz de 2. Beleza? Então vamos aqui para a questão número 2. Lembrando que essa questão aqui está envolvendo, né, o conceito de distância entre dois pontos. Basicamente é isso. Na questão 2, vamos trabalhar o ponto médio. Né? Eu estou pedindo aqui, no item A e no item B, que você me diga qual é o ponto médio, né, do segmento AB em cada um dos casos. Onde o ponto A aqui na letra A é 10 e 6 e o ponto B é 4 e 2. Quando você precisar calcular o ponto médio, é a coisa mais tranquila do mundo, né? Pelo menos eu imagino que seja. O x do ponto médio e o y do ponto médio, né? A abscissa e a ordenada vão ser, na verdade, a média aritmética, né? Aqui, a abscissa vai ser a média aritmética das abscissas, então você vai dividir aqui por 2, porque você tem aqui o 10 e o 4. Então, você vai somar as abscissas e dividir por 2.
Mesma coisa você faz com as ordenadas. Você vai somar as ordenadas e dividir por 2. Então, você só precisa calcular aí duas médias aritméticas para você encontrar o ponto médio de um segmento, né? Fazendo essas contas aqui, 10 mais 4 é 14, dividido por 2 é 7. 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. Portanto, o ponto médio do segmento AB é o ponto 7 e 4. Então você encontrou aí o ponto médio. Esse ponto M aqui, né, que eu chamei, ele vai estar justamente no meio do segmento AB. Na letra B, você vai aplicar a mesma coisa. O x do ponto médio vai ser a média aritmética, né, das abscissas, e o y do ponto médio vai ser a média aritmética das ordenadas. O que é que pode complicar aqui um pouco? É porque tem fração aí no meio, né? Aí você tem que trabalhar aí com soma de frações, subtração de fração. Então, para calcular a abscissa do ponto médio, você vai pegar aqui o menos 3 e somar com o menos 5. E vai dividir por 2, claramente, porque tem que calcular a média aritmética, né? Menos 3 mais menos 5 dá menos 8. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, a abscissa do ponto médio aí, no caso, é menos 4. A ordenada, você vai pegar 2/5, que é a primeira ordenada, e somar com 1/4. Ok? Aí aqui você precisa fazer essa fração, né? Vamos fazer separado para ficar mais organizado, né? Vamos fazer aqui em cima, ó. 2/5 mais 1/4. O que é que você pode fazer aqui? Bom, tira o MMC de 5 e 4. Se você quiser, simplesmente multiplique, dá 20, né? Ok? É o menor número que divide o 5, é divisível por 5 e é divisível por 4. No caso aqui é o 20. 20 dividido por 5, né, dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 8 mais 5 dá 13. Então vai ficar 13 sobre 20. Então essa fração aqui de cima a gente já sabe o valor, né? Então aqui em cima vai ficar 13 sobre 20 e embaixo 2. Quando você tem uma fração dividida por um número, você repete a fração e multiplica pelo inverso do número. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Né? Aí aqui vai ficar 13 vezes 1, que é 13, e 20 vezes 2, que é 40. Portanto, a ordenada do ponto médio aí é 13 sobre 40. Portanto, o ponto médio, nessa questão aqui, né, na letra B, é o ponto menos 4 e 13 sobre 40. E a ideia é sempre a gente trabalhar com frações, certo? Ok. A questão 3 pede para você determinar o baricentro. O baricentro é como se fosse a extensão do ponto médio, só que agora é para o triângulo, não é para um segmento. Né? O baricentro é como se fosse o ponto, né, entre aspas, do meio do triângulo. É o centro de gravidade do triângulo. Né? Para calcular o baricentro, você vai calcular duas coisas, que é a abscissa dele, né, e a ordenada desse baricentro. A ideia é a mesma, você vai calcular uma média aritmética, né? Só que agora você vai trabalhar com 3 pontos, porque um triângulo tem 3 vértices. Então você vai dividir aqui por 3. Certo? E aqui no X você vai somar as abscissas dos 3 pontos. Então você vai pegar o 4, que é a abscissa de A. Você vai pegar o 1, porque é a abscissa de B. E você vai pegar o 7, porque é a abscissa de C. Aí agora,
você vai pegar o seguinte, no Y, você vai pegar o 2, porque é a abscissa do A, desculpa, a ordenada do A. Você vai pegar o 5, porque é a ordenada do B. E você vai pegar o menos 3, porque é a ordenada de C, certo? Aí agora é só fazer conta. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 7 dá 12. Então você vai fazer 12 sobre 3. 12 sobre 3 é bem tranquilo, dá um 4. Fazendo aqui a conta do Y, 2 mais 5 dá 7. 7 menos 3 dá 4. Aí divide por 3. 4 terços, não tem mais o que fazer, né? Portanto, o baricentro do triângulo que ele está pedindo aí é o ponto 4, né? E 4 terços. E fechou. Então, basicamente, é só isso. E esse é o baricentro. Na questão 4, ele pede para você verificar se os pontos, né, os pontos A, B e C, eles são ou não colineares. Certo? Como é que você verifica isso? Tem uma estratégia para fazer isso, né? Basta você montar, eu vou fazer aqui de outra cor, basta você montar aqui um determinante. Esse determinante, ele tem que conter as coordenadas dos 3 pontos que você quer verificar. Então, vou colocar aqui na primeira linha as coordenadas do ponto A. Depois, coloco as coordenadas do ponto B. Em seguida, as coordenadas do ponto C. Essa coluna que está em branco aqui, você vai colocar tudo 1 por padrão. Ok. Aí agora você vai fazer a conta desse determinante, né? Uma estratégia que você pode usar é o seguinte, ó, esse 7 que está aqui embaixo, na primeira coluna, você anota em cima. O 4 que está aqui em cima, você anota embaixo. Você faz a mesma coisa, né? A mesma ideia com a última coluna. Então, um vem aqui para cima e um vem aqui para baixo. Aí agora você começa a multiplicar diagonais. Então, você vai multiplicar aqui o 7 vezes 2 vezes 1, que dá 14. O 4 vezes 8 vezes 1, que dá 32. O 6 vezes 11, que dá 66. Essas 3 primeiras multiplicações, você não precisa se preocupar com o sinal que ela der, né? Você vai anotar do jeito que der o produto, certo? Então, se der negativo, você coloca negativo, se der positivo, você coloca positivo. Já as outras multiplicações que você vai fazer a partir de agora, você tem que inverter o sinal do resultado quando você for anotar aqui. Então, você vai fazer a primeira multiplicação aqui, vai ser 6 vezes 2 vezes 1, que é essa diagonal, né? 6 vezes 2 vezes 1 dá 12. Só que você vai colocar o oposto, menos 12. A outra diagonal você vai colocar 7 vezes 8 vezes 1, que dá 56, né? Só que você vai anotar menos 56. A outra diagonal, a última, né, vai ser 4 vezes 11, que dá 44, só que você vai colocar menos 44. Ok. E aí você precisa investigar o valor disso, né? Vamos lá, fazendo aqui primeiro os positivos. Quanto é que vai dar isso? Ó, esse 14 com 66 vai dar o quê? Já vai dar 80, né? 80 com 32 vai dar 112. Então isso aqui fica 112. Fazendo aqui as contas dos que tem o sinal de negativo. 56 com 44 dá 100. Com esse 12 aqui, dá 112. Então, isso aqui vai dar 112 menos 112, que vai dar 0. Conclusão. Se esse determinante que você fizer der 0, então a conclusão é o seguinte. Ponto A, ponto B e o ponto C, eles são, né, colineares. Em outras palavras, eles estão alinhados, né?
visualmente, se você for dar uma olhada, eles estão em cima de uma mesma reta. É isso o significado dessa verificação que você está fazendo aí. Ok? Vamos lá. Na questão 5, eu peço para você calcular a área, né? Tá aqui, a área do triângulo, cujos vértices são o ponto M, o ponto N e o ponto P. E você está vendo aqui que eu conheço, né, as coordenadas dos 3 pontos. Para calcular a área de um triângulo, você vai usar a mesma estratégia. Você vai montar um determinante da mesma forma como eu estava fazendo aí para a condição de alinhamento. Certo? Então vamos aqui. Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Então vamos fazer um determinante. Menos 1 e 2. Né? O 1 e 5. E 6 e 0. A última coluna é toda 1, por padrão. Né? E agora é só calcular. Eu vou chamar isso aqui de D, né? Só para a gente ter alguma coisa. Esse 6 que está aqui embaixo, você vai colocar aqui em cima. Né? O menos 1 vai descer. Ok? O 1 que está aqui vai subir e o outro vai descer. Essa é a estratégia que eu acho interessante, que é bem tranquila para você calcular o determinante. C vezes 2 vezes 1 dá 12. Menos 1 vezes 5 vezes 1 dá menos 5. 1 vezes 0 vezes 1, né? Isso aí vai dar o quê? Vai dar 0. Nem precisa colocar, certo? Agora fazendo as outras diagonais, ó. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Aí você vai colocar menos 2. Agora você começa a inverter. C vezes 5 vezes 1 dá 30. Aí você coloca menos 30. Então é isso que você faz. Certo? 12 menos 5, né? 12 menos 5 dá 7. 7 menos 2. 7 menos 2 dá 5. 5 menos 30 dá menos 25. Beleza? Ok. O que é que significa isso? A gente achou o determinante igual a menos 25. Agora, quando você for querer calcular a área, né? É óbvio que esses pontos não estão alinhados, então formam um triângulo. Então você pode calcular a área. A área do triângulo sempre vai ser o módulo desse determinante que a gente está calculando, dividido por 2. Então, você vai pegar aqui o menos 25 dentro do módulo e dividir por 2. Né? Bom, esse módulo aqui vai deixar o menos 25 positivo. Né? Então, vai ficar 25 dividido por 2. 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, essa daí é a área, né, do triângulo pedido. Beleza? E é isso. Vamos lá para a última. Nessa questão aqui, agora, eu nem vou ler o texto todo, mas vou resumir, né? O resumo está bem aqui, ó. A gente precisa calcular a área desse polígono. Beleza? Esse polígono aí tem 4 lados. E qual é a estratégia, qual é a melhor estratégia para você calcular essa área? É você seguir os passos que eu vou falar agora. Então você vai montar um dispositivozinho aí, né? Uma estratégiazinha que vai ser da seguinte maneira. Primeira etapa. Escolha um desses 4 pontos. Eu vou escolher o ponto E. Só porque aqui é a primeira letra, né? Na ordem alfabética. O ponto E tem coordenadas menos 1 e menos 1. Aí você pega e anota. Menos 1 e menos 1. Então, seu primeiro ponto vai ser o ponto E. O segundo ponto, você tem que escolher um ponto vizinho ao ponto E. Então, você tem duas opções. Ou escolhe o F,
né? Ou escolhe o H, tanto faz, né? Eu vou escolher o F, porque nós vamos numa ordem alfabética, beleza? Mas tanto faz aqui, ou F ou H. Então nós vamos nessa ordem aqui, ó, nesse sentido. O ponto F é o ponto menos 3 e 4. Então eu anoto aqui, menos 3 e 4. Ok. Depois do ponto F, agora, como eu comecei nesse sentido aqui, eu tenho que continuar nesse sentido. Então, depois do ponto F, eu tenho que escolher o ponto G, que é o ponto 1 e 6. Aí você anota aqui também na terceira linha. Depois do ponto G, você também tem que ir nesse sentido. Você vai colocar o ponto H, que é o ponto 5 e 1. Depois do ponto H, você tem que terminar o ciclo, né? Então, você tem que anotar novamente o ponto E, que é o menos 1 e menos 1. Ok? Então, você tem que seguir aí essa ordem de pontos, né? Você tem que seguir essa lógica. Você poderia ter ido também no sentido anti-horário, certo? Não teria problema. E começando em qualquer ponto que você tivesse desejo. Pronto. Aí agora é só você ir multiplicando as diagonais, como a gente faz no determinante, né? Então você vai multiplicar aqui o menos 1 vezes 4, que dá menos 4. Menos 3 vezes 6, que dá menos 18. 1 vezes 1, né? Que é 1. 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Ok. Essas primeiras diagonais, né? Fica do sinal que der aí, você coloca. Agora você vai inverter os sinais. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Aí você anota menos 3. 1 vezes 4 dá 4, você anota menos 4. 5 vezes 6 dá 30. Você vai colocar menos 30. Né? E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Aí você colocar mais 1. Menos 4 com menos 18 dá menos 22. Menos 22 com mais 1 dá menos 21. Menos 21 com menos 5 dá menos 26. Menos 26 com menos 3 dá menos 29. Né? Menos 29 com menos 4 né? Dá menos 33. Aí menos 33 com menos 30 dá menos 63, né? E menos 63 com mais 1, né? Menos 63 com mais 1 dá o quê? Dá menos 62, certo? Quase não saía, né? Você conta. Aí o que você tem que fazer? Você vai fazer aqui a área como sendo também a metade desse determinante por 2. Então, nesse caso aqui, você vai fazer menos 62, né, dividido por 2. Aqui em cima fica positivo, então vai ficar 62 dividido por 2, que dá 31.